qual que é a treta? A gente resolveu fazer um quadro que a gente já vinha fazendo, algumas lives ali de casais, né? E aí a gente bolando, teve uma ideia da gente fazer uma live falando sobre treta, sobre, né? Ninguém tem treta no casamento, ninguém tem problemas. Então a gente resolveu fazer uma live assim específica nesse assunto, onde vocês vão trazendo alguns problemas que vocês estão passando e a gente vai poder assim de alguma forma ajudar vocês, né? E a gente vai crescer juntos aqui. Qual vai ser a treta de hoje? Qual que é a treta? A gente tem umas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Você quer dar uma olhada aí, ver se você consegue abrir? Ah, já tem pergunta? Dá uma olhada aí. Não, não consigo ver não. Aqui tá aparecendo pergunta dos stories, deve ser o seu. É a mesma coisa. Como é que é? Qual que é a pergunta? Ah, como ajudar o esposo com os sonhos dele? E aí? Acho que essa é boa para você responder, né? Não, pode responder isso aí. Ah, meu Deus, agora vai mesmo. Então, a gente ajuda patrocinando, né? Patrocinando o outro, né? Ajudar o outro a realmente realizar, realmente apoiar. Mas assim, o que é mais interessante é quando o casal, o homem, geralmente ele tem mais dificuldade de falar dos sonhos do que a mulher. A mulher tem mais facilidade, geralmente, tá? Não é uma regra. Então, assim, a mulher ela precisa criar um ambiente onde ela vai realmente descobrir quais são os sonhos, né, do marido e colocar ali em prática, né, aquilo, os dois realmente sonhar. Gente, não é uma tarefa fácil, tá? É, A precisa gente, a gente saber, precisa saber se o sonho é um sonho que para a família ou é um sonho pessoal, vamos dizer, né? Porque a gente tem os sonhos da família e tem os sonhos da gente pessoalmente, né? Pessoal. Então, a gente precisa saber qual é, se é pessoal, se é da família. E se for da família, ele tem que estar alinhado com os dois, né? Ah, beleza, é um que como é que eu digo? Vai agregar a família inteira, porque muitas vezes tem algum sonho, a pessoa tem um sonho, mas impacta toda a família. E a mulher às vezes não concorda, ou o homem não concorda, né? Mas se for algo pessoal, o cara tem um sonho de comprar um barco. Tem algum pescador aí? Então tem alguns sonhos que é sonho Oi, pessoal. Juarez, tudo bem? Bem-vindo, queridão. Então eu acho que e assim como o homem tem um sonho, a mulher também tem um sonho, né? Então assim, precisa estar muito bem alinhado os dois, da mulher saber entender que existe o sonho pessoal do homem e o homem também entendendo que existe um sonho pessoal da mulher. Lógico que isso dentro de um acordo entre os dois, para não ser um peso nem para nenhum dos lados, né? Ser alguma coisa que entre em acordo e ser algo que vai trazer, vamos dizer, paz e uma realização do sonho individual, né? Não sei se eu fui claro ou compliquei aí. Não, eu acho que é isso mesmo. A questão é a comunicação mesmo, né? E da mulher, geralmente, ter essa facilidade de trazer essa ambiência e saber, igual você falou, né, amor, tipo, a gente também entender quais são os sonhos pessoais, quais são os sonhos juntos da família, qual que é o sonho, dos negócios, qual que é o sonho como reino, qual que é o sonho, enfim, é dividir as áreas, né? Em todas as áreas, a área social, a área familiar, enfim. E isso vai construindo aí o quadro de sonhos que a gente tanto fala, e um vai ajudando o outro, porque é impossível a gente ajudar o outro sem saber qual que é o sonho. Então, assim, como que eu vou saber o sonho do Marcelo se ele não compartilha o sonho dele? Como que eu vou poder ajudar e fazer com que ele realize se ele também não busca esse sonho? Essa questão do sonho, por exemplo, do barco, a gente pode compartilhar, que o Marcelo sempre falava isso, que é meu sonho comprar um barco. Nossa, aqui tá ruim. Tá muito escuro para vocês? Porque para mim parece que tá tão escuro. Tá O super Marcelo. claro. Não tá aqui para mim. Deixa eu ver se eu posso.
modo de energia de bateria fraca. Por exemplo, aqui em casa a gente teve um problema que a gente resolveu há uns anos atrás, que o Marcelo tinha um sonho de comprar um barco, isso desde sempre. E ele falava, meu sonho é comprar um barco, não sei o quê, nananã. E sempre ele colocava esse sonho que ele não era realizado, achando que eu que não sonhava com ele. E sempre falava, você não sonha comigo, esse sonho é só meu, esse sonho não sei o quê. E sempre ficava jogando indireta. Até um dia que eu cheguei e falei, uai, tem uma coisa errada, porque esse sonho é seu e você precisa correr atrás dele. Você está querendo que eu me esforce para o seu sonho, sendo que eu te apoio, eu estou aqui para te apoiar. Então, eu não posso levar essa culpa de você não ter realizado. Então, ele não se movimentava. Ele achava assim, eu acho que ele pensava que eu ia dar um barco para ele de presente, só pode. Tipo, num laço, né? E não é assim. O sonho precisa também ser principalmente daquele que sonha. Então, ele tem que correr atrás, pelo menos. Ele tem que, pelo menos, falar, olha, pelo menos saber quanto que é, como que é que faz para ter, buscar, orar, enfim, tem que fazer acontecer. E no dia que a gente conversou sobre isso, sobre essa questão do barco, foi assim, ó, meu filho, esse barco saiu do dia para a noite. E aí ele pôde ver que não dependia de mim o sonho era dele, e eu estava ali pronta para apoiar. É isso aí. Aí eu Né? nem me esforcei e o barco veio atrás de mim. Só era querer. Mas você não esforçava assim, né? Você achava que ia descer do céu o barco, só pode, né? Não, na verdade, é a partir do momento que a gente aceita isso, né? Aceita, porque eu achava, não é prioridade, não precisa e não tal. E achava também que você não gostava, que você não ia gostar. Mas a partir do É o momento tal que do achismo, né, gente? É o eu tal do deixei achismo. isso, a partir do momento que eu entreguei, deixei isso fluir, o barco chegou na minha mão. E a gente aproveitou pra caramba, né? Em família, os meninos curtiram muito. E a gente ficou pensando assim, caraca, por que não aconteceu isso antes? E tudo na nossa vida tem sido pautada nisso, né, bem? Por quê? Por que não aconteceu antes? Porque não sonhou, porque não correu atrás, porque não fez acontecer. Ficou só esperando, esperando, esperando. Então, assim, ainda tá em segredo, e eu peço até pro meu marido não dar nenhum fora, mas, por exemplo, eu tô prestes a realizar um sonho que era um sonho mais meu do que dele, entendeu? Então, assim, ai, Leandra, bem-vinda, meu bem. Eu também amo vocês, viu? Tô te esperando para um café aqui em casa, para eu poder te entregar uma encomenda que veio lá de Brasília. E aí, o que que acontece? Eu comecei a entender que muitas coisas o Marcelo não ia participar de um sonho, desse sonho, ele só ia me apoiar. E muitas coisas o sonho do Marcelo precisa ser apoiado, e assim é o casamento. Porque quantas vezes eu deixei de realizar um sonho porque parecia que aquele sonho não cabia o Marcelo? Quantas vezes o Marcelo queria um sonho e aquilo ali, os dois concordando com o sonho para realizar, gente, é só fazer acontecer. Só fazer acontecer. Ó, tem uma caixinha aqui, pera. Bora ver aqui. Como a mulher deve conciliar seu trabalho com a família, principalmente quando seus horários são diferentes do restante e ela é cobrada por isso? Como a mulher deve conciliar seu trabalho com a família? Gente, tudo é questão de prioridade, né? Pô, do céu, acho que tá batendo. Tá o quê? Então, acho que era o vento. O seu celular do certo tava no vento aí. Ah, melhorou? Melhorou. E aí é questão de prioridade, gente. Tudo na nossa vida é questão de prioridade, de planejamento. Então, assim, por exemplo, se tem uma fase da minha vida que eu estou trabalhando muito, é uma fase. Agora, isso não pode acontecer o ano inteiro, entendeu? Então, se eu, por exemplo, eu e o Marcelo, a gente ficou 3 semanas muito ligados aqui, com muitos eventos, com muita coisa acontecendo, muitos projetos nascendo, muitos projetos saindo do papel. Então, a gente entendeu que é uma fase. Agora, isso não pode ser, por exemplo, todos os finais de semana a gente estava trabalhando. Então, assim, é uma questão de fase, são prioridades. E toda a família precisa participar dessas fases. Então, assim, aqui em casa os meninos entenderam, começaram a entender. A gente mostra muito para eles onde a gente quer chegar, por que isso está acontecendo. Então, assim, tudo são fases. Eu falo, gente, a família é uma equipe. E se é uma equipe, esses projetos precisam ser colocados na mesa, como se fosse um mapa, né? Então, quando você fosse abrir ali,
né, um papel, uma caneta e falar, tá aqui, gente, aqui nós temos esses projetos e a gente precisa estar junto nesse. A gente precisa organizar isso aqui, fazer que todo mundo se sinta. Não dá para ter, não dá para ficar em débito com algumas coisas. Então, tudo que a gente pode fazer para acontecer, vai acontecer. Então, por exemplo, se os nossos finais de semana são de trabalho, eu preciso me organizar para o meio da semana a gente ter tempo de qualidade com os meninos. A gente precisa ter tempo de qualidade como casal. E assim por diante. Então, a gente precisa organizar tudo isso para que a nossa agenda feche, né? Para que a nossa não tenha muito débito. Agora, você imagina um casal que vive, né, nessa energia durante meses. Aí vai dar um prejuízo. Então, a gente precisa balancear isso. A gente precisa realmente ter um equilíbrio nessas fases, entende? Mas para que haja o equilíbrio, a equipe tem que andar junto. A equipe precisa. Fui clara na minha resposta, gente? Como ajudar a esposa nos sonhos dele, a gente já leu. Aqui não tem como apagar. Ai, meu Deus, que chique. Ó, que acabei de descobrir uma ferramenta. Ai, gente, tem hora que eu nem me conheço. Eu já tinha feito isso, mas eu tinha esquecido. Mas vamos lá. Como é que faz para passar para a próxima, meu pai? Vamos lá. Como? Ai, tem que Tem uma novamente. Vamos lá. pergunta aqui, ó. O que você acha de Qual? conta conjunta, do casal ter conta conjunta? Top. O que você vai falar? Eu acho assim, ó, se as contas estão separadas, eu acho que já está dividido, né? E eu entendo que, na verdade, se existe um casamento, é unidade. E é unidade em tudo. Até a conta corrente tem que ser junta, não tem que, o caixa tem que ser só um. Se tá a conta dividida, é porque tem dois caixas, né? E dois caixas não é bom em lugar nenhum. Então, assim, eu acho que a unidade, ela traz até nisso, até nas finanças, o casal precisa estar alinhado, aonde cada um sabe o que entra, o que sai, né? Porque nós já vimos já casais brigarem por conta disso. Do que é, não, você paga isso, eu pago aquilo, enquanto, na verdade, a despesa é dos dois. Isso é unidade. Assim eu entendo, né? Precisa ter uma carteira única, né? É, Precisa ter uma carteira única. aonde tem dois caixas, normalmente as contas não fecham, né? Aqui em casa a gente sempre teve conta conjunta. E mesmo que a gente tivesse conta separada, a gente sempre, né, sabe do que está acontecendo na conta do outro, né? Então, assim, isso precisa ser alinhado entre o casal e eu acho super importante. E os dois precisam. Agora, sim, tem casos, né, que a mulher, por exemplo, ela administra melhor do que o homem, ela tem mais organização. Então, essa parte, essa responsabilidade pode ficar com a mulher. Então, assim, isso precisa ser decidido entre o casal, entendeu? Então, assim, quanto mais vocês se conhecerem, mais vocês conversarem, mais vocês terão facilidade em administrar os bens de vocês, a conta de vocês, tudo, né? Isso envolve filhos, isso envolve sonhos, isso envolve tudo na vida do casal. Oi, tia, obrigada. Eu também amo muito. Essa mulher, gente, ela me ensinou tanta coisa, Débora. Eu chamo ela de tia, Um inclusive. abraço, Débora. Me ensinou muito, foi minha madrinha de casamento. E eu honro e louvo demais a vida dela, porque me ensina muito, me inspira muito. Então é isso, gente. A conta conjunta entre o casal eu acho super importante. E vocês precisam alinhar as expectativas, alinhar quais são os projetos juntos, porque só cresce. Né? Então, assim, quanto mais unidos forem, melhor. Quanto mais unidos forem, melhor. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Essa aqui a gente passou por isso. Como saber se estarei preparada para ter filhos? Essa treta, hein? Então, eu e o Marcelo, a gente teve várias fases. A gente começou a pensar em querer ter filhos com 2 anos de casados. E com 2 anos de casados, a gente falava, um ficava falando assim, acho que tá na hora. Aí o outro falava, não tá. Aí depois o Marcelo falava, amor, vamos, não sei o quê, eu acho que tá na hora da gente ter filhos, vamos organizar isso. Aí eu falava, não, mas agora não tá na hora. E nisso a gente começou a orar, que ficava assim, toda hora o outro queria, o outro não queria, e tava aqui, aquela situação.
E aí, quando a gente decidiu juntos, né, que foi o momento certo, eu acho importante que os dois decidam juntos, né? Se você realmente sente no desejo que precisa tomar essa decisão de poder realmente ter filhos, principalmente se surge da mulher, então você começa a realmente orar por isso, colocar isso diante do Senhor. Eu faria isso se fosse até antes do casamento, que as solteiras já podem até conversar sobre isso, né? Porque eu acho importante a quantidade de filhos que vocês vão ter, já conversar. Gente, tudo conversado é tão bem mais fácil, né, de poder organizar tudo isso. Então, é uma coisa que precisa, não existe, a gente nunca vai estar pronto, tá? Porque a preparação, ela vem no caminho. Mas, assim, o que eu sempre falo, gente, o que vocês puderem ler sobre criação de filhos, saber quais são as obrigações dos pais, biblicamente falando. Então, tudo isso ajuda, né, que o casal realmente tenha esse direcionamento. Então, quanto mais você, a gente fala sempre aqui, né, que antecipa, governa. Então, já se antecipa nisso para poder governar. Então, a melhor hora é quando os dois decidem juntos e vocês juntos vão fazer, né, ter essa fase de ter filhos, começar a fase, abrir a fábrica, né, que a gente brinca aqui. O nosso, na verdade, com 4 anos, não, na verdade, as coisas acontecem naturalmente, né? E aí você vai sentindo que tem uma fase do casamento que não tem jeito, chega a fase do filho. Para nós foi com 4 anos, chegou mesmo assim o dia e o ano, falou, não, agora é a hora de ter filho. Então foram 4 anos onde nós aproveitamos, né, sozinhos, nós dois, viajamos, fizemos tudo que a gente precisava fazer sozinho naquele tempo. E aí chegou a época de que precisou, né? Fazia falta já do filho no casamento, né? Tem um momento no casamento que é a hora do filho, a gente sente. E o nosso foi com 4 anos de casado. E a gente até arrependeu de ter começado mais tarde, né, amor? Porque a gente começou a entender. Gente, tudo a gente começou a entender assim, que quanto mais cedo a gente é totalmente fora do padrão, né? Do que o mundo aí fala, né? Eu falo que quando a gente anda realmente na contramão, a gente. Oi, Ellen! Bem-vinda, amigo. Nosso, esse aqui, nesse caso, a tia Débora foi minha madrinha, e o Ellen, nós fomos padrinhos desse casal maravilhoso que a gente ama e tem um carinho imenso, que é o Ellen e a Ana Luquini. Um abraço, Preciosos do Ellen. Senhor. Então, assim, a gente começou a entender, gente, e a gente fala isso para os nossos filhos, não tenho medo de falar isso, que para mim, quanto mais cedo a gente casar, se tiver realmente de acordo com o propósito de Deus, melhor, né? Então, assim, por isso que eu oro pelo casamento dos meus filhos, e para mim, se eles puderem casar cedo, né? Realmente, eles entenderem o propósito, não tem que ficar esperando. Por quê? Porque isso é para ser construído juntos. Então, quanto mais, assim, claro que a gente tem, Mirelle, mas eu tô nessa fase aqui, já tô com quase 40 anos, ainda não me casei. Tudo certo, tá tudo bem. Essa foi seu nível de consciência hoje. Não é decidir ter filho agora, nessa idade, tá tudo certo. Essa é a sua consciência hoje. Mas a gente não tem que carregar isso para a próxima geração. Então, a nossa ideia hoje é poder falar para a próxima geração e para essa geração tudo, quanto mais cedo, melhor. Quem antecipa, governa. Então, por exemplo, nossos filhos casando mais cedo, com certeza eles vão governar e vão ter filhos antes, né? Mais jovens do que a gente, né? Então, vamos poder realmente fazer com que viver com princípios, viver por princípios. E é isso que a gente. Oi, Lawane, bem-vinda. A Luana também está aqui. Olha, o nosso terapeuta e apóstolo Bueno, com a honra da presença dele aqui também. Então é isso, gente. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Esse aqui eu já respondi. Fala sobre rotina e intimidade do casal. Quantas vezes por semana? Essa a gente vai falar numa live fechada. Mas, assim, gente, eu sempre tenho brincado aqui, né? Não tem essa questão de rotina, na verdade, tem que ser um estilo de vida. A vida do casal, ela precisa ter um estilo de vida. Então, assim, o estilo de vida da família, de uma família saudável, não é que você tenha tempo de qualidade com seus filhos, você tenha tempo de qualidade com seu marido, você saibam quais são as linguagens do amor de cada um, você sabe como encher o tanque de amor do seu marido, dos seus filhos, qual que é a forma de você se sentir amado, qual é a forma de você amar. Então, assim, por exemplo, não adianta, se minha linguagem de amor for tempo de qualidade, meu marido pode me encher de presente que eu não vou me sentir amada. Por quê? Porque minha linguagem de amor é ter tempo de qualidade. E da mesma forma ele, se a linguagem de amor dele é serviço,
e eu querer tempo de qualidade com ele, ele não vai se sentir amado. Então, eu até dei uma aula ontem, né, na mentoria da Luana Mota, e eu estava falando justamente sobre isso, porque os filhos também têm as linguagens do amor dele. Então, você pode encher seu filho de presente, e aí você vai perguntar para ele, filho, você se sente amado pela mamãe? Ele vai dizer não. Por quê? Porque, na verdade, a linguagem de amor dele é olhar nos olhos, é ouvir ele, é ter tempo de qualidade com ele. Então, a gente sempre indica, leia o livro Cinco Linguagens do Amor, tanto para o casal, quanto para os filhos, quanto para as crianças. Tem para criança, tem para jovem, tem para adulto. Então, saibam qual é a linguagem de amor de quem você ama, para que o seu amor não seja desperdiçado. Porque, às vezes, você vai fazer muito, você está se esforçando para dar amor para aquela pessoa, só que, às vezes, você não está dando o amor do jeito certo, com que ela se sinta amada. Então, aprenda a amar a pessoa com a linguagem de amor dela. Nossa, Marielle, mas eu passei uma vida amando, mas tal, você passou amando da forma que poderia ter sido muito melhor, sabe? De poder realmente fazer com que a pessoa amar. Porque, gente, não adianta você só amar, mas você amar da forma errada. Você tem que dar amor da forma correta, para que a pessoa se sinta amada. Então, do mesmo jeito que sai aqui, ela tem que chegar lá, né? Para poder. Agora, se não chegar, é porque tem alguma coisa que precisa ser revista. A questão da intimidade, se precisa ser conversada. A gente sempre tem falado aqui. Com certeza, se as pessoas forem perguntar pro marido, né, gente? O marido, para ele, é 7 dias da semana e tá tudo certo. Né? Então, isso que precisa ser conversado. Isso é comunicação do casal, tá? O que vocês pensam sobre a Eu vasectomia acho, depois de eu, a- 3? eu acho que esse negócio tem que ser assim, ó. Um dia sim, aí no outro também. Um dia sim e no outro Exatamente. também. Exatamente. Viu, gente? Fica a dica. Hashtag. Aí o Marcelo vai responder essa aí, né, bem? Qual que você fala? Dá para ver aí, não? A pergunta? Então, mas não é essa que eu tô respondendo? Que eu respondi? O A que 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 você tá tá aqui lendo é essa. aí? Fala sobre a rotina e intimidade do casal, quantas vezes na semana e Não, como tem amor, volta sabedoria. lá para a live. Vai lá para a live. Sai dessa caixinha aí. Não, a caixinha que tá aberta na live, pra mim é essa. É? É, Uai, tem certeza? tem, troca aí. Não, a pergunta aqui é: o que vocês pensam sobre a vasectomia? Hum, Cara, eu acho assim, ó, é uma decisão séria do casal, né? É a mesma coisa que é uma decisão do casal de que realmente é, vamos dizer, os dois de acordo que não querem, né, mais fazer download dos filhos, não querem mais nenhum filho, acho que chegou o momento e tal. No nosso caso, não foi bem assim, a gente queria mais, né? E só que a Marielle teve, né, no meio dessas gravidez, todas essas gravidez, teve alguns probleminhas, tal, e, e nós achamos melhor tomar essa decisão, né, de não engravidar mais. Então, assim, se você, eu já tenho, eu queria 4 filhos, quero 4 filhos, já tenho os 4 filhos, beleza? Então encerra. E aí você desfruta de outra forma. E dessa forma é a melhor forma, Mas eu porque acho que ela muitas. está querendo perguntar isso de forma. Não, eu falo porque Lorena, muitas vezes as mulheres aí, mesmo encerrando, a mulher continua tomando, como é que eu digo? medicação. Anticoncepcional, tal, tal. E a gente sabe que isso aí é um negócio que complica a saúde da mulher, né? Então é uma decisão que tem que vir do casal mesmo. Então, pode contar a sua parte, assim, que a gente tomou essa decisão, né? E o Marcelo, ele fez vasectomia. Então, a gente tomou essa decisão. Como eu tive alguns problemas de saúde e não fazia sentido eu voltar para o centro cirúrgico para fazer a, a, a cirurgia, né? Então, o Marcelo decidiu fazer, para que eu não precisasse mais tomar remédio, gente, porque cá entre nós, né? O anticoncepcional, ele atrapalha muito, né? Então, assim, os hormônios, não faz bem para a mulher ficar tomando esse tanto de remédio. Enfim, então, para a gente foi a melhor opção a vasectomia. E então, tá tudo certo. Dá para ver aí?
Continua a Assim, mesma ó. pergunta aí. Continua a mesma pergunta aqui para Meu mim. marido é orgulhoso. Como lidar com isso? Meu marido é orgulhoso. Depende não, né? Tipo, por que que ele tá se sentindo orgulhoso, assim? Orgulhoso em que sentido, entende? Então, nós mulheres... Peraí, parece que alguém falou aqui. Após um divórcio difícil e sofrido, resolvemos voltar para cuidar melhor da nossa filha, que está depressiva pela falta do pai. Como recomeçar em relação a essa relação de casal? Parabéns que vocês tomaram essa decisão, sabe? Nenhum casal reconcilia só por causa dos filhos. Com certeza vocês têm algo em comum. Com certeza vocês fizeram nessa conta de realmente fazer sentido para vocês dois. Graças a Deus por essa tomada de decisão. O recomeçar, primeiramente, é perdoar, sabe? É esquecer do que para trás fica, não é? E pedir para o Senhor renovar seu coração, pedir para o Senhor realmente limpar seu coração de toda mágoa do passado. E se ele não tiver com esse mesmo pensamento, você poder patrocinar isso, trazer essa leveza, trazer essa ambiência, trazer essa atmosfera para dentro de casa, de realmente falar, se fez tudo novo, eu preciso dar um voto de confiança para essa família, eu preciso realmente ser sábia aqui. Eu não posso agir como uma mulher tola que destrói o lar com as próprias mãos. Então, essa é a nossa dica, se o Marcelo quiser compartilhar e complementar com alguma coisa. Mas eu penso que a primeira coisa que tem que ser feita é o perdão. Amor, Primeira e outra coisa, amor, tá travando para mim. Tá travando para mim, eu vou precisar é, sair um pouquinho aqui para resolver o negócio. eu acho que você não tem que sair. Eu acho que você tem que ficar aí só um pouquinho. Vou ficar sozinha aqui, não. Fica aí travando, meu filho. Mas você vai ficar aqui até o fim. Então tá bom, então Quem eu vou ficar. concorda, gente, que ele tem que ficar aqui até o fim? Me ajude aí. Ai, essa foi boa. Eu vou ficar porque eu não vou deixar você sozinho. Porque não faz sentido eu ficar sozinha aqui numa live de casal, de mais de treta, né? Vai dar ruim, né, amado? Pois é, mas Então, cadê as próximas perguntas aí? O pessoal parece que não tá então interagindo. é porque você não ouviu, mas olha só, teve um testemunho muito lindo aqui de uma mulher. Ela falou que ela viveu um divórcio muito sofrido e eles resolveram reatar por causa de uma filha que está com, né, um problema de depressão. E como que recomeça essa relação do casal? Eu já falei minha parte, se você quiser falar um pouquinho. Ou não dá para você falar? Tá, já vou falar, só um minutinho. Tá. Mari, estou em um propósito de jejum e senti que desde o início meu esposo ficou muito estranho. Eu não estou sabendo como me comportar. Gente, é super normal, tá? Não é brincadeira. A gente, como começa um jejum, é a melhor coisa que existe. E eu vou te falar, isso aqui também acontece aqui em casa. Enfim, eu acho que como se seu marido ainda não tem entendimento do que significa o jejum, amém. Não precisa se justificar, não precisa falar. Não é? Tem várias palavras que falam lá na Bíblia, como é que é feito o jejum, como que a gente deve se comportar, né? Que a gente não deve ficar reclamando, que a gente não deve ficar se murmurando, que a gente não deve ficar com cara de doente, que a gente não deve ficar, ai, ó céus, ó terra, estou de jejum e minha vida, ai, não estou aguentando. Então, o jejum não é isso. Né? O jejum é quando você realmente abdica de um alimento, né? E você vai se encher realmente do que está escrito na palavra. Então você tem que se esvaziar de você mesmo, que é no caso da comida, você fica fraca mesmo, e você vai se encher do que vem do espiritual. Você deixa o natural para se encher do espiritual. Então, assim, eu peço que você tenha um pouco mais de paciência, né, com seu marido. Vai ser uma fase mais sensível, você fica muito atento à voz do Espírito, não desista de fazer o jejum, é, não desista de fazer o jejum e vai até o fim. Agora, assim, todo jejum, ele precisa de um propósito, né? Então, assim, por que você está fazendo jejum? Qual que é a resposta que a gente precisa? É para mortificar a carne, né? Então, a gente não faz jejum para, tipo, eu vou fazer um jejum para realizar um sonho, né? Então, assim, o jejum ele tem que ter um propósito dentro da gente de saber assim, Senhor, eu quero fazer um jejum para mortificar a minha carne. Então, para realmente eu alcançar os frutos do Espírito Santo, eu realmente mortificar a carne, que é os frutos da carne. Então, que é a obra da carne. Então, a gente precisa estar muito ligado o que é fruto do Espírito e o que é obra da carne. Eu te indico já
fazer um estudo relacionado a isso. E com relação ao esposo, tenta o máximo, tenta não, vai lá e faz o máximo possível para estar junto com seu marido, para ter um olhar diferente com ele, para orar com relação a isso, tá? O que você tá rindo aí, bem? Aí, eita, tá uma turma de peso aí, hein? E aí, Renan, tudo bem, amigo? Tá sem áudio. Ah, tá. Não, tô com o som aqui, nós vemos aqui na empresa dele. Isso. Então, é exatamente isso. Busca pelo batismo no Espírito Santo, tá? Então, assim, gente, o Espírito Santo, ele é um presente que Deus nos deu e está dentro de nós. A gente só precisa acessar. O batismo no Espírito Santo, a oração em línguas, por exemplo, ela não é só para uns e para outros. Não são só os escolhidos. Não existe isso. Não existe acepção de pessoas para isso. Isso é um acesso que já está dentro de nós. É um presente que está dentro de nós. Basta a gente querer, basta a gente acessar. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Agora, isso... Gente, cada um tem uma experiência. Tem gente que é batizado no Espírito Santo, por exemplo, andando de ônibus. Tem gente que é batizado no Espírito Santo no banheiro, tomando banho. Ou então até fazendo dois. Então, assim, agora tem pessoas que acessam o batismo no Espírito Santo buscando mesmo. Por exemplo, no meu caso, eu estava ouvindo um louvor, eu estava ali realmente buscando, orando e falando, Senhor, eu aceito, eu quero receber, eu quero ter uma experiência sobrenatural com você, eu quero entender o que significa esse mundo espiritual, eu quero vivenciar isso. Eu sinto que você orando isso, pedindo a Deus isso com muita veracidade, né, com muita verdade, sem medo, porque o que mais atrapalha é o medo. O que mais atrapalha ter o batismo do Espírito Santo é o medo, é o próprio medo. Então, assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando você tira o medo em troca daquilo que vai te dar realmente firmeza e Amor, certeza, tudo acontece. Oi, bem. Vai precisar sair, vamos, né? vamos. Não, vamos tratar de outra treta aí. Tem outra treta aí pra gente tratar? Pra Não, essa é a falar? melhor treta que existe. Ah, Porque é? não existe. Você, quando tem uma treta, você tem no Espírito Santo, tudo se resolve. Pronto, com certeza, Então, com assim, certeza. é a moça aqui que perguntou, Mari, eu tenho buscado pelo batismo no Espírito. Ah, Então, não tem coisa mais linda do que isso, sabe? Não dá para viver sem o Espírito Santo. E eu estava explicando aqui, bem, que não é só para uns. O Espírito Santo, ele tá para todos. Esse não é um dom que alguém recebeu porque ele é super importante. Não, não é. Isso é para toda criatura. Travou. Então, assim, por exemplo, sobre a questão do marido orgulhoso, você precisa entender o motivo daquilo. A mulher, quando busca essa sabedoria, ela vai buscando, começando a entender e não vai batendo de frente. Ela vai saber como é que foi a criação do marido, por que que o marido tem aquelas atitudes, por que que o marido tem certas reações. Porque, gente, a ação é uma coisa, reação é outra. Então, com certeza, se eu sou uma pessoa totalmente, toda a vida eu sou muito educada, e sou isso, sou aquilo, sou muito fina, sou muito, né? E de repente eu me trombo com uma situação que eu não estava esperando, eu vou provocar uma reação. E a reação, ela não é planejada. A reação é aquilo que vai puf. Então, por exemplo, você está aqui e de repente você recebe alguém toca no seu peito e te dá um empurrão. Aquilo ali foi uma coisa que aconteceu que vai depender de uma reação sua. A reação, ela não é controlada. Vou responder essa aqui que eu dou conta. Como lidar com os filhos que não nos obedecem? Então, gente, essa questão melhorou, gente? Tá falando que tá travando aqui, melhorou? Eu tô sozinha tá? Sobre criação de filhos. Qual que é a treta que vocês mais têm aí, gente, com relação à criação de filhos? Me fala aí, já que o meu marido saiu. Visita ali. Vamos lá, vamos para a parte que eu dou conta aqui sozinha. A própria mensagem mesmo, vai mandando aqui para mim. Então, gente, a questão da desobediência é a questão que a gente mais precisa cuidar. Por quê?
a gente precisa entender qual que é a raiz desse problema. O que está causando? Por que seu filho está agindo com desobediência? Será que a sua forma de comunicação não está diferente? Criatividade na nossa comunicação. Então, assim, por exemplo, se você dá uma ordem para o seu filho, filho, vai tomar banho, e seu filho, essa desobediência, esse é o problema. Travou, gente? Travou de novo? Travou? Ou tá bom? Me conta aí, Lorena. Tá travado ou tá bom? Voltou? Pronto, vamos lá. Ô, gente, me ajuda, vai falando aí. Eu falo com vocês, vocês me ajudam, não me respondem? Voltou, vamos lá. Então, assim, eu penso, gente, assertiva com os filhos. Tá? Então, assim, eu sempre falo, gente, a mulher, quando ela tem uma comunicação assertiva e criativa, o resultado ele é muito mais rápido. Então, assim, qual que é a idade dos seus filhos? Como que é essa comunicação reclama, vive com uma afeição muito de quem está pronta para a guerra, quem está pronta para ficar mandando, é uma mulher muito mandona, não é uma mulher que é inspiradora, então essa comunicação precisa melhorar. Então, nós precisamos ser inspiração para os nossos filhos. Então, assim, como que está sendo essa comunicação com o seu filho? Então, tudo isso contribui para um filho ser obediente, entende? Então, assim, por exemplo, a forma como você pede para o seu filho tomar um banho, como que tem sido? Ele tem respondido de pronto? Ou ele tem tardado nessa obediência? Então, será que a forma que... Gente, nós somos uma equipe aqui em casa. E vocês também são uma equipe aí. Então, o que que a gente tem que fazer? A obediência é um princípio, né? Todo mundo ser obediente. Tanto nós, como mulheres, o marido como o homem, porque a gente deve obediência a Deus, e tanto os filhos, que devem obediência aos pais. Gente, tá dando para ouvir ou ainda tá travando? Oi, Dai. A comunicação assertiva. Então, por exemplo, se eu tô vendo aqui, filho, vai tomar banho, o filho não vai, aí filho vai tomar banho, o filho não vai, o que que geralmente a mulher faz? Vai tomar banho, que eu já mandei, e nananá, e grita, e faz aquela coisa, pensa que não, você já saiu do seu normal. Poxa, tá travando. Tá tão bom o papo, né, gente? Deixa eu ver aqui se vai melhorar. Espera aí que nós vamos mudar de lugar. Aqui melhorou, gente? A gente muda de lugar para melhorar. Vou ver se eu consigo colocar no Wi-Fi aqui. E aí, gente, melhorou? Vê se melhorou. Vê se melhorou. Acho que agora vai. Acho que agora vai, né? O que vocês acharam? Deu para melhorar? E aí, posso continuar? Ou não dá para continuar? Vamos lá. Então, assim, o que eu estava comentando com vocês sobre a comunicação assertiva. Então, nós mães precisamos ter uma comunicação assertiva e criativa. Então, como que a gente vai comunicar com nossos filhos? Se você está achando que seu filho é desobediente, organizar uma estratégia para que seu filho se torne obediente. Porque a coisa que eu mais tenho visto é os pais ficar julgando os filhos, dizendo, meu filho não obedece. Só que a gente fica só nisso, a gente só fica na reclamação. Então, nós precisamos ter a sabedoria de buscar uma estratégia para que o filho obedeça e não fique aquela criança desobediente, entendeu? Mulher obediente ao que diz na palavra, que precisamos ser mulheres sábias. Então, por exemplo, se seu filho está com dificuldade de obedecer, a gente precisa, por exemplo, do banho, que eu comecei a conversar aqui com vocês. Então, você começa a ter uma comunicação de não ser muito grossa, de não ser muito agressiva. Então, por exemplo,
Gabriel, vai tomar banho, filho, não sei o quê. Ah, eu acho que esse vai ser o melhor banho da vida. Vamos lá, vamos organizar. Leva um brinquedo, eu acho que vai ser o banho. Ai, mãe, não quero tomar banho, mãe. Eu não quero, tomar banho não sei que horas. O menino tem muito isso, né? Já tomei banho, faz poucas horas que eu tomei banho. Tem 24 horas, né? Que ele tomou banho, ele tá querendo dificultando para tomar banho. Então, assim, a gente precisa ter uma criatividade para que os filhos obedeçam. Gente, quando os filhos da gente são obedientes, todo mundo da casa ganha. Quando uma mãe ela é mansa, quando a mãe é humilde no falar, quando a mãe tem um direcionamento de autoridade, não estou falando para a gente de mais uma autoridade que ela é ganha, conquistada e não imposta. Porque, gente, anota essa aí, a autoridade ela é conquistada e não imposta. Então a nossa autoridade não é conquistada com gritos. A nossa autoridade não é conquistada quando a gente tem é, esqueci o nome da palavra. A nossa autoridade não é ganha com maldade, não é com cara feia. A nossa autoridade é ganha com conquista. Então, é guardando eles, é livrando eles, né, da desobediência, é fazendo com que de tudo para que ele obedeça. Nossa, Marielle, mas eu estou sem paciência. Então, na verdade, você precisa obedecer a Deus fugindo da impaciência. Então, quando a gente vai ver que a criança é desobediência, a gente for buscar os pais, é terrível isso, né? Então, geralmente, a raiz da desobediência dos filhos, ela está nos pais. Então, a gente precisa entender qual que é a raiz daquela desobediência. Por que que o filho está tão rebelde? Por que que o filho tem dificuldade em obedecer? Geralmente, isso está nos pais, né? Ou o pai está muito estressado, ou a mãe está realmente fora, que fala mal do filho na frente das outras pessoas. Uma coisa que eu tenho levantado uma bandeira aqui, gente, para de falar mal dos filhos para os outros. Ninguém precisa saber do que se passa dentro da sua casa com seus filhos. Eu vejo muitas mães, a mãe fica ali, vai ali elogiar o filho. A mãe não, uma pessoa de fora vem, elogia o filho e fala: Nossa, seu filho é lindo, seu filho é educado. Aí você. Uhum. Então, assim, em vez de você realmente receber aquele elogio e validar seu filho e fazer com que ele saia dali fortão, que uma mãe validou ele, você vai lá e invalida seu filho. Gente, por favor, não faça isso. Sabe? Então, se os seus filhos receberem elogios, não destruam, não destruam os elogios que seus filhos recebem. Aceitem os elogios dos seus filhos, porque você pode estar desconstruindo a identidade dele, tá? Então, assim, toda vez que a gente tem visto isso, eu tenho falado isso, né? Eu tenho te dar coragem de falar isso para as mães. Então, assim, valide o seu filho, fale bem do seu filho. Se você não tem o que falar, não fale nada. Não fale mal do seu marido para as pessoas. Se as pessoas vão lá elogiar seu marido, aceite o elogio do seu marido. Ninguém precisa saber do que ele está fazendo. Não estou falando de agressão. E não aceitar elogio do marido e nem dos filhos. A gente sempre tem uma coisa para falar mal. Então, seja o patrocinador dos seus filhos para elogiar ele. Seja patrocinadora do seu marido para aceitar elogio, para falar bem dele, para, né, fazer o bem dele, não o mal. Tô sozinha. A Lorena que ainda tá falando aqui, eu vi ela comentando. Não ganha com esforço. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente precisa, sabe? Ter esse entendimento de como mãe, a gente precisa ser esse exemplo para os filhos. Então, o que eu vou repetir, os filhos que não obedecem, a gente precisa entender o que está causando aquilo. O filho que está com rebeldia precisa entender por que ele está. Ele está gritando, alguma coisa está doendo. O filho que não consegue te olhar nos olhos, tem alguma coisa que precisa ser revista. Os filhos que não conseguem. Gente, tem uma série de coisas que a gente precisa observar os comportamentos dos filhos. E assim também do marido, tá? Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho, bater papo. Marcela era para estar aqui, mas surgiu um imprevisto, não é? Então, assim, se vocês quiserem fazer mais uma pergunta, acho que eu vou responder mais uma para a gente encerrar essa live. A gente respondeu todas, gente. Como eu tô legal. A gente respondeu todas. Ó, gente, então eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui nesse momento maravilhoso, né? Que começou hoje, demos início. Mária, dica de livro para filhos. Então, eu penso assim, que primeiro a gente tem que saber
Se você já leu livros, por exemplo, sobre identidade, a sua própria identidade, sobre saber quem você é. Por exemplo, um livro que eu tenho indicado muito e eu li ele há muitos anos, que mudou muita coisa na minha vida com relação ao tratamento com as pessoas, é A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, que ele fala tudo sobre rejeição. Então, a maioria das nossas tretas que a gente tem com as pessoas tem a ver com a raiz de rejeição da gente primeiro. Nós vamos começar a tratar bem os nossos filhos, o nosso marido, enfim, as pessoas que estão em volta. Eu tenho, sim, vários livros que eu falo, que eu indico, que eu já li sobre filhos, novo, de identidade, de construir, reconstruir aquilo que Deus realmente chamou para ser. Eu indicaria essa parte dessa, né, desse livro, por exemplo, A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Eu leria Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, né? São 40 dias. E eu posso, me manda num direct aí para eu te indicar uns outros. Mas, assim, é extremamente importante, gente, nós mulheres, sabermos para que a gente foi chamada, saber qual é o nosso verdadeiro papel, saber para realmente quem nós somos, para onde vamos. Porque, às vezes, você está fazendo um papel que não é seu. Às vezes está pesado tantas coisas na sua vida porque você ainda não descobriu qual é o seu propósito, você ainda não descobriu qual é a sua identidade. Então, o primeiro passo que eu falo, gente, né, Fê, já corre atrás disso, entende? Mas dos filhos, por exemplo, eu posso indicar um livro que eu li também, que chama Seus Filhos Serão Poderosos na Terra. Eu não sei como que tá. Eu não acho esse livro na Amazon. Eu não faz esses tempo atrás eu procurei, não achei. Chama Seus Filhos Serão Poderosos na Terra. É Uma Mãe Segundo o Coração de Deus, que eu lembro assim mais. Eu li um livro tem muito tempo, esse que foi eu li antes de casar, foi uns 20 anos atrás. Eu li Esposa e Mãe, que é um livro bem antiguinho, mas que já me ajudou a ter uma visão aberta total quando eu entrei no casamento e realmente o que eu queria para os meus filhos, tá? É... Eu acho que é esse. E assim, o que você puder estudar sobre criação de filhos na Bíblia, você coloca lá no Google assim, a vida com propósito. Para encontrar Deus, precisamos olhar primeiro no espelho. Exatamente. Porque a gente tá tudo dentro da gente, né, Lorena? Então, assim, por exemplo, que eu fui ler o comentário da Lorena. Mas, assim, é isso que a gente precisa, é descobrir quem nós somos. Gente, quando a gente descobre quem a gente é, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil para você se relacionar com você mesmo. Primeiro você se relaciona com você, depois você se relaciona com Deus e depois com as pessoas. Então, por exemplo, você tem dificuldade de acessar, de ser acessada, de amizades, você tem dificuldade de socialização. Então, assim, tudo isso precisa ter equilíbrio. E para que tenha equilíbrio, você precisa descobrir quem você é. Porque eu vou te falar, se a gente tem medo, por exemplo, de dizer eu te amo para os filhos, foi porque um dia ninguém, aliás, você nunca ouviu falar eu te amo dos seus próprios pais. Então isso precisa ser ressignificado, porque se tem uma coisa que mais cura nessa terra é declarar o amor para os nossos filhos, é declarar o amor para o seu marido. Então, se você não consegue dizer eu te amo para o seu marido, como que você vai dizer eu te amo para os seus filhos? Não é? Então, se você não consegue, o marido veio antes dos filhos, né? Então, você precisa também dizer eu te amo para o seu marido, dizer eu te amo para os seus filhos, todos os dias, em todos os momentos. Né? Na palavra fala que os pais eles têm o dever de ensinar os filhos no sentar na mesa, no levantar, no dormir. Então, oi Cris, tudo bem, meu bem? Obrigada. Então é isso, a gente precisa, gente, ter uma mente alerta, uma mente aberta para tudo que é aquilo que a gente nasceu para ser. E eu vou te falar, não é peso, porque nunca foi para mim. Isso foi uma coisa mais natural que eu vivo, é um estilo de vida mesmo, que traz paz e não traz desgosto nenhum, não é? Não traz peso, não traz tristeza, traz só alegria, só traz paz. Então, assim, busque isso, porque foi para isso que a gente foi chamado, não é? Para viver em família, para viver em comunhão, para viver em alegria. É incrível o poder que temos para influenciar nessa casa. É incrível mesmo, sabe? Eu falo assim, ainda mais, gente, eu vi uma das mulheres falando sobre a questão do jejum. Busquem saber, né? Eu posso até fazer uma live aqui mais para frente sobre a questão do jejum também. Porque, assim, gente, é muito importante nós mulheres sabermos o nosso papel e saber o poder de influência que nós carregamos, o poder do posicionamento que nós mulheres temos dentro de casa. E fazer, saber como usar essas ferramentas, sabe?
Então, se nós temos as ferramentas, por que que a gente não usa? Nós temos as ferramentas, por que que a gente não usa? Porque falta orientação? Vamos buscar essa orientação. Então, a gente participa de tudo, né? De tantos cursos, de tantas coisas, mas esse tanto de curso, quero saber mais sobre o jejum. Falar nisso, né, Lorena? A gente ficou de conversar sobre o batismo, eu tô lembrando aqui agora, você não me falou mais sobre isso. Vamos conversar. Me chama aí. Aí o que acontece? A gente quer aplicar com todo mundo lá fora, abre curso, faz mentoria e você não faz o treinamento nem dentro de casa com seus filhos. Então precisa que o treinamento comece com seus filhos, precisa que o treinamento comece dentro de você, dentro da sua casa, com seu marido, ok? É isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Um pouquinho aqui. A treta hoje de casal foi treta mesmo, porque o marido hoje não pôde comparecer. Compareceu ali um pouco, mas né, contribuiu. E tá tudo certo, né, gente? Isso já foi resolvido. E vida que segue, e as coisas não podem parar. Isso. Tá, me chama mesmo, Luane. Gente, eu que agradeço muito vocês que estão aqui. A gente está indo para 1 hora aqui de live. E essa vai ser a primeira de muitas. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, me manda um direct, porque a gente vem com um tema ali que vocês precisam realmente. Porque às vezes a nossa treta não é a treta de vocês. E assim por diante. Então, pode perguntar. Hoje a Lorena, olha, super movimentou aqui, fez várias perguntas. Tenho certeza que ela recebeu e foi alguma edificação para a vida dela, para a família dela. Ah, obrigada, minha linda. A gente vai ter essa oportunidade de se conhecer ainda. E aí eu quero fazer uma live também, sozinha, né? Sozinha que eu falo que hoje é de casal, né? Então não posso mudar muito. Para contar para vocês como é que foi, né, a imersão, como é que foi a palestra. E eu vou marcar, deixar marcado, tá acontecendo uma doideira aqui. Mas em breve vocês vão saber. E a gente vai poder conversar mais, tá? Ó, brigadão, senão não sai. Ah, o print? É mesmo. Tira um print aí, gente. Comenta aí se vocês gostaram e manda e posta aí que eu vou repostar vocês. Ó, a Cris tem várias tretas. Todo mundo tem treta, gente. Por isso que a gente colocou esse nome. Ó, essa live vai acontecer toda terça-feira, tá? Se a gente vê que vai precisar de aumentar o número de dias, a gente vai aumentar, dependendo aí do que vocês vão colocando para nós, tá? E eu falar outra. Aí foi. Então é isso. Um beijão para vocês.